Bem-vindo ao canal Espiritualidade na Tela. Se inscreva para acompanhar mais vídeos como este e continue sua jornada espiritual conosco. E até já! O rock das décadas de 60 e 70, Beatles, Rolling Stones, The Who, Queen, Pink Floyd, Yes, é a minha praia. Por que você gosta tanto disso aí? Cresci ouvindo no Rio de Janeiro, desde adolescente, né? E meus amigos gostavam de samba, pagode na época no Rio. Eu era o único cara no meu bairro que gostava de um som mais elaborado, incluindo algumas coisas de hard rock, como Led Zeppelin, de Purple também. Mas a minha praia era aquelas bandas que faziam solos mais extensos, mais elaborados, como o Yes, o Genesis, o Pink Floyd. Cara, eu sou apaixonado por esse gênero até hoje. Em casa eu tenho milhares de discos. Se entrar na minha casa, é disco para tudo quanto é lugar. E se tirar a música da minha vida, eu desencarno, eu vou embora, eu não fico. Aliás, vamos falar de desencarne. A gente vai falar não só isso, mas ainda sobre a música. Você que aprecia música, falando de rock, tem muita gente que fala sobre essas questões até espirituais, o quanto impacta o que a gente escuta. Sim, mas isso é fato? Isso é relativo, e tem que tirar um mito de cima, né? Na década de 70, surgiu um mito de que os discos do Led Zeppelin, se você girasse o vinil ao contrário, que ele ficaria repetindo o número da besta, 666. Eu girei um monte de vezes, não tinha nada. Depois, na década de 80, acusaram a Xuxa disso também. Aí, pesquisando, o que eu fui descobrir? O Jimmy Page, o guitarrista do Led Zeppelin, na década de 70, era dono da maior livraria de ocultismo de Londres. Então, religiosos associavam aquela ideia com o diabo e botaram a pecha na banda. Entendi. Até hoje, não escuta Led Zeppelin porque é do diabo, ignorância pura. Então tem que tirar os mitos. Agora, em todos os gêneros de música, você pode ter música com conteúdo de letra negativo. Isso não é só o rock em geral. Porém, o rock ganhou uma pecha, estigma, né? Não só pela letra, pelo peso do som. Então tem muito estereótipo, muitas músicas que falam do diabo, por exemplo, os próprios músicos nem acreditam naquilo, é só para questionar o status quo, incomodar. Entendi. Vertentes mais conservadoras. Você pega um jovem que tatua uma caveira, por exemplo, para incomodar o pai e a mãe como autoridade, ele não é adorador do diabo coisa nenhuma, mas esses lados não são vistos. Então a música em geral, ela influencia. Porém, não é a questão do peso da guitarra que influencia, mas a mente da pessoa e o que ela inocula dentro da letra e como a pessoa recebe aquilo. Você tem bandas em que os próprios músicos são cristãos, mas quando eles vão pro palco, você tem um som pesado. Satanista, aí você vai dizer que o cara é do diabo, o cara é cristão e tá tirando um solo de guitarra. Tem muito mito. Essa história da caveira que você falou, aliás, aproveitando esse gancho, qual é a representatividade correta, se é que existe uma para caveira? Não tem só uma, depende da cultura. Por exemplo, lá no México, você tem o culto a Santa Muerte. É um culto que tem lá em que se reverencia o Senhor da Morte, a Santa Muerte. Em outras culturas, isso é impensável. Então, a ideia da caveira é a ideia de que tudo passa no plano físico, tudo é temporário. Aí, um ditado chinês antigo: por trás do rosto mais bonito tem sempre uma caveira, que o tempo vai mostrar pela dissolução do corpo na terra. Então a caveira, para alguns significa morte, para outros significa o que é temporário, depende da cultura e quem está falando aquilo. Para um é um terror, para o outro, para alguém que estuda anatomia, é apenas a caveira atrás do rosto. Inclusive, eu já ouvi também que simboliza a igualdade, né? É a igualdade, já que todos os seres vão ter que passar pela ideia da morte, o fato em si, que seria uma coisa de igualdade. Alguns também falam morte do ego. Por exemplo, um ocultista fala: caveira. Caveira para mim significa a morte de tudo que é antigo, morrendo em mim a cada dia ou renascendo a cada instante. Então depende da cultura. De fato, porque se você parar para pensar, não tem cor de pele, cor de cabelo, cor de olhos, nada, tudo. Olha, Raul, segundo a física moderna, matéria é energia condensada. Então até esta caneca é um campo energético condensado. Isso é a própria ciência que diz. Nesse sentido, se matéria é energia condensada e o corpo humano é matéria, estamos falando de um campo energético condensado. Então até o corpo humano é uma forma de energia. Então, independentemente da cor da pele, branco, negro, amarelo ou vermelho, qualquer um é energia. Então nós somos todos da raça da luz,
que é a energia que está em todas as coisas, condensada aqui ou sutilizada espiritualmente, ainda é energia. Somos seres energéticos, mesmo com o corpo humano. Então alguém com esse pensamento jamais vai ser racista. Exatamente. Porque você não está olhando cor de pele, você sabe que tudo é uma estrutura energética. Exato. Você começa a olhar, então tudo é igual no sentido de ser energia. E isso traz uma leveza absurda quando entende-se isso de fato, né? E Raul, traz respeito e igualdade. Eu respeito o outro, porque também é um ser de energia igual eu, gerado pela mesma luz maior que está em tudo. Eu não estou falando de um cara barbudo lá em cima. Estou falando de uma consciência cósmica que eu nem tenho como definir. E você é espiritualista, escritor. Aliás, você comentou, tem 25 livros, 15 livros. Você, quando fala do campo energético, de somos uma energia, interessante isso, porque falar sobre preconceito, de questões, diferenças físicas que temos, mas o que está havendo mais e mais são os preconceitos com as diferentes religiões e crenças. Isso sempre aconteceu, Raul. É um dos problemas que gerou várias guerras, chamadas, entre aspas, de guerra santa, que de santa não tem nada, violência jamais vai ter qualquer sacralidade. Então a gente tem uma variação de culturas, e se você está muito preso e radical dentro de uma cultura, você vai achar que só ela está certa e as outras culturas estão erradas. Numa visão de conjunto, nós temos culturas diferentes, maneiras de ver diferente. O que é sadio, positivo numa cultura, pode ser visto ao contrário. Sim. Não tem certo ou errado dentro da relatividade das coisas. O que é certo? O que seja evolutivo, criativo e produtivo para você e para o meio. O que é o mal? Tudo aquilo que empata a evolução do outro, empata você de expressar seus sentimentos e criatividade de forma produtiva. Então, bem ou mal, são relativos às culturas. Agora, a maneira de cada um agir com o outro, isso é diferente, já não é cultural, é caráter. E uma pessoa com a mente aberta, ela pode gostar de uma área, uma religião, uma cultura, mas se ela tem a mente aberta, ela sabe que outros em outras culturas estão desenvolvendo a mesma jornada apenas por parâmetro diferente, buscando a mesma causa, que é a luz em tudo. Então, a mesma causa que é a luz em tudo. Porém, tem uma questão que justamente também, mais um tópico que a gente vai abordar, essa questão do que acontece conosco depois que a gente sai dessa matéria. Porque algumas religiões acreditam numa coisa, outros em outra. Alguns permitem cremação, outros não permitem, e assim por diante. Ou seja, no seu entendimento, o que de fato acontece? Se é que existe algo que você pode cravar e falar isso, ou se você vai dizer, olha, pode acontecer uma série dessas, não vai só do que você acredita, vai de repente do qual é o seu destino? Não, no caso, para mim, trabalhando com essa área, não é opinião X ou Y, é o fato daquilo que se vê. Então você tem relatos disso no mundo inteiro. Se você tem a mente aberta, você faz paralelos sobre a questão da sobrevivência, da consciência, além da morte. Nestes paralelos, você vai ver relatos, embora de cultura diferente, dando a mesma média. Essa média mostra a pessoa sobrevivendo como espírito, como consciência, já que o corpo é um invólucro material, pensamento e sentimentos são psíquicos, não são somáticos, e esta parte se desprende indo para fora definitivamente. Ocorre que há relatos no mundo inteiro de experiências fora do corpo, em que a pessoa está durante o sono e se sente se soltando para fora da matéria, a chamada projeção astral ou viagem astral, e neste desprendimento ela percebe outros níveis que interpenetram esse. Vamos chamar genericamente plano espiritual, em vários níveis. E ela então percebe pessoas que viveram aqui que estão vivendo lá. Qual que é o raciocínio? Se eu fui ao velório de alguém aqui, de um cadáver, tempos depois eu saio do corpo e encontro essa pessoa em outro plano consciente, eu sei que ela não deixou de existir. Eu sei que a parte física se dissolveu na Terra, mas eu percebo que a consciência não era a parte física, era uma energia mais sutil que interpenetrava a matéria. Este aspecto que eu estou falando não tem a ver com a religião de ninguém, porque você vai encontrar relatos disso no mundo inteiro. O que varia é o nome que cada cultura dá, que são experiências espirituais que as pessoas têm de percepção de outro plano. Não dá para eu te provar cientificamente isso, mas isso é uma experiência em que você percebendo, você sabe, você tem certeza. E tendo essa certeza, se lida melhor com as perdas
E como diferenciar isso de um sonho? A diferença é básica. O sonho, ele é feito dentro do cérebro como uma forma de descarregar tensões psíquicas em forma de imagens. Se você observar, o sonho tem várias características. As imagens são muito rápidas, você nunca para nada num sonho. Por isso, seus olhos por baixo da pálpebra se mexem. Pode pesquisar isso, laboratório do sono. Os olhos se mexem durante o sono porque as imagens estão na tela mental e as imagens são muito rápidas. Os olhos tentam acompanhar. As imagens de sonho, elas são ilusórias. Um armário virou uma lâmpada e você não questiona, continua tudo girando. Você não tem lógica num sonho, isso colocando sonho comum. Não estou falando sonho com conteúdo simbólico ou mensagem do inconsciente. Então, esses sonhos são um arcabouço mental de retalhos de imagens do que eu vivo para descarregar. Uma experiência dessa, você está lúcido lá como você está lúcido aqui. Você tem noção de espaço, esquerda para lá, direita para cá, meu corpo está deitado lá e eu estou flutuando aqui. Ali está meu tio que desencarnou, eu estou de frente. No sonho, isso é tudo embolado, criado pela mente. Porém, tem um problema. Você tem uma experiência, Raul, você vai e encaixa no teu corpo de volta e apaga. 3 horas depois você desperta aqui. Do momento que você entrou no corpo até 3 horas depois, o cérebro misturou um monte de sonhos. Na hora que você acorda, misturou tudo. E você vai falar, foi sonho ou foi uma experiência? Porque embolou as duas coisas. A não ser que você encaixe no corpo e abre os olhos, desperta o corpo. Você lembra tudo. Aí não há dúvida. Antes de fazermos nossa oração, eu te peço um gesto simples, mas poderoso. Inscreva-se agora no canal Espiritualidade na Tela. Assim você continua acompanhando nossos vídeos e caminhando junto nessa jornada de luz e despertar interior. Agora, feche os olhos por um instante. Senhor, que Tua presença envolva este coração que escuta neste momento, que toda angústia se transforme em calma, que toda dúvida encontre direção e que cada passo seja guiado pela Tua sabedoria divina. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui, trazendo proteção, serenidade e esperança para o novo dia que virá. Que a Tua luz nos acompanhe sempre e que o amor seja o caminho que nos une. Amém. Obrigado por assistir ao canal Espiritualidade na Tela. Se inscreva para acompanhar mais vídeos como este e continue sua jornada espiritual conosco. E até já. Todo mundo carrega algo que prefere esconder. Uma saudade que machuca, uma culpa que aperta, um vazio que aparece quando o silêncio chega. Para momentos assim, existe o caminho para a cura emocional. Um material profundo, disponível em 2 versões para te acompanhar como você preferir, o e-book completo e o audiobook narrado com calma, suavidade e acolhimento, perfeito para ouvir enquanto trabalha, descansa ou tenta encontrar paz antes de dormir. Nele você descobre como liberar emoções presas, desfazer nós antigos, reconstruir seu amor próprio e reencontrar equilíbrio quando tudo parece pesado demais. E por tempo limitado, você ainda recebe o Guia de Gratidão, um diário simples e transformador para elevar sua energia todos os dias. Tudo isso por apenas R$ 19,90. Oferta temporária. O link está na descrição e nos comentários fixados.